Boa noite para você de casa. Brasil perde nas penalidades para a Croácia e sonho do Hexa chega ao fim na Copa do Catar. A reação dos patenses nos bares e no comércio com a eliminação da seleção. Isso e muito mais. PRF apreende arma de fogo e munições dentro de veículo na BR-365 em Patos de Minas. Polícia Civil investiga suspeitos de integrarem esquema de venda de CNHs em Carmo do Paranaíba. Dupla é presa logo após furtar e abater bovinos no meio rural em Presidente Olegário. Morador recebe contas de água antecipadas e pede providências à Copasa. Tem denúncia sobre esquema de venda de vagas no SUS em João Pinheiro. Casos de Covid-19 nos 8 primeiros dias de dezembro já ultrapassaram todas as confirmações de novembro em Patos de Minas. E a estreia da peça teatral que conta a história de Grupo de Congado de Patos de Minas. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. A gente começa essa edição com os destaques policiais. Em Presidente Olegário, 2 homens de 25 e 37 anos foram flagrados pela Polícia Militar em um carro transportando 2 bovinos já abatidos, além de diversas ferramentas. Ao serem questionados sobre a origem dos animais, eles confessaram terem furtado e matado os bovinos em uma propriedade rural da comunidade conhecida como Lobeira. Diante da constatação, ambos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de plantão. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 500 quilos de cloridato de cocaína na BR-040 em Paracatu. Um homem foi preso. A reportagem é da TVC Paracatu. Vamos falar agora de uma apreensão de uma grande quantidade de cocaína aqui em Paracatu. Policial, como é que isso aconteceu? Então, o Grupo de Patrulhamento Tático da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a equipe de serviço ordinário, estava realizando fiscalização aqui na Unidade Operacional de Paracatu, Minas Gerais, quando fez a parada aí desse caminhão para fiscalização. O condutor do caminhão não sabia informar direito de onde estava vindo, para onde estava indo, qual o tipo de carga que ele ia buscar. Estava muito nervoso assim, aí a gente acabou aprofundando a fiscalização. Foi quando descobrimos aí um fundo falso na caçamba do caminhão e localizamos aí cerca de 550 quilos de cloridrato de cocaína. Ele vinha de onde? Inicialmente ele informou que estava vindo de um estado do Goiás, mas posteriormente aí a localização da droga ele informou que veio do estado de Cáceres, no Mato Grosso. Ele vinha trazendo essa droga para Paracatu? Não, inclusive foi uma das coisas que a gente achou estranho, foi que ele não sabia nem em qual cidade ele se encontrava no momento, quando foi perguntado, né? Ele não sabia que estava na cidade de Paracatu, não sabia, ele informou que estava indo para o município de Sete Lagoas, não sabia a distância até lá, e o destino final. Posteriormente aí a apreensão da droga, ele falou que seria levado para o Espírito Santo. Tinha alguma coisa na carga, além da cocaína? Não, foi encontrado apenas o cloridrato de cocaína. Ele estava escondido embaixo de um fundo falso ali na carroceria do caminhão, ali no compartimento de carga. E a situação dele agora? Aí ele agora vai ser encaminhado à Polícia Judiciária aqui da comarca de Paracatu para os procedimentos cabíveis, vai ser enquadrado aí no tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma pistola semiautomática calibre .40 e 6 munições durante a operação no quilômetro 413 da BR-365 em Patos de Minas, na noite desta quinta-feira. O armamento foi localizado durante a abordagem em um veículo Fiat Palio com placas de Montes Claros, cidade do norte de Minas. O motorista apresentou somente o certificado de registro da arma de fogo, não apresentando o CR e a guia de tráfego, que são documentos exigidos aí para legitimar o porte do armamento. O homem foi conduzido para a delegacia de plantão por porte ilegal de arma de fogo. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos esta semana pela Polícia Civil em Carmo do Paranaíba. Foram apreendidos na casa de um suspeito HD, documentos, fichas de cadastro do Detran, comprovantes de pagamento, cadernetas de anotações e um aparelho celular. Os investigadores apuraram que os suspeitos estariam comercializando a venda de CNHs e que a prática vinha acontecendo ou sendo realizada há anos. A Polícia Civil alerta que a responsabilização criminal não se limita apenas ao agente articulador desse tipo de esquema, mas também àqueles candidatos que procuram por este serviço. Daqui a pouco aqui no News, Brasil perde nas penalidades para a Croácia e o sonho do Hexa chega ao fim na Copa do Catar. A gente analisa a derrota da seleção brasileira para a Croácia.
A seleção brasileira foi eliminada mais uma vez na fase de quartas de final de uma Copa do Mundo. A expectativa era de que o selecionado verde e amarelo voltasse a uma semifinal de Copa depois de 8 anos, né? Nós vamos conversar sobre este assunto com o comentarista esportivo Solon Pereira, que está conosco aqui na bancada do NTV News. Solon, boa noite para você. Nós temos aí é uma noite triste, né? É um final de tarde triste, uma noite triste. Ninguém quer perder, apesar de que a seleção, quem entende de futebol sempre meio que torceu o nariz, mas não deixou de torcer como bom brasileiro. Para a gente analisar esse jogo de hoje, vamos fazer por partes, né? Vamos analisar primeiro tempo regulamentar, primeiro e segundo tempo. Boa noite, Adair. Boa noite àqueles que nos acompanham lá do outro lado da telinha. Você disse muito bem, né? A gente está aqui triste. Deveríamos estar aqui comentando uma classificação da seleção brasileira para as semifinais. Isso não aconteceu porque, na minha opinião, o Brasil foi muito normal durante o primeiro tempo e durante o segundo tempo. E a gente já dizia que enfrentar a equipe da Croácia não era a mesma coisa de enfrentar a Sérvia, enfrentar a Suíça, que nós ganhamos, mas não ganhamos jogando bem, né, Odair? Perdemos para Camarões e fizemos, na minha opinião, uma única partida impecável, que foi nas oitavas de finais contra a Coreia, quando vencemos de 4-1. Poderia ter vencido um pouco, até com um placar um pouco mais dilatado. Hoje nos decepcionou muito, e aí a gente fala no geral toda a seleção brasileira, sem tirar os méritos da Croácia, que tem um time muito organizado, um time de uma postura muito, muito boa dentro de campo. O meio de campo da Croácia é um meio de campo comandado pelo Modric, né? Muito boa. Tem aquele Jurovic, né? Aquele lateral, um dos melhores laterais direitos que eu já vi nesta Copa do Mundo. E o Brasil foi muito normal. Se esperava muito desta seleção brasileira e que o Neymar, que não foi, fez um golaço, é claro. Belíssimo gol. Mas isso já na prorrogação. Mas o tempo normal foi muito ruim a participação do Brasil nesta partida. A Croácia fez aquilo que se propôs, né? Ela pensou o jogo, né? Vamos nos manter seguras. Em certos momentos a Croácia tocava a bola, o Brasil sequer conseguia tomar. E aí foi para uma prorrogação, Solon, e aí analisando essa prorrogação, foi para uma prorrogação que teve um primeiro tempo com mais pressão do Brasil, deu muito mais Brasil, né? Muito mais pressão, até chegar ao belíssimo gol do Neymar, e ali é um gol de raça, né? Não foi exatamente uma jogada tão elaborada assim de um grupo, de um conjunto, não sei se você concorda, mas a partir daí a postura do Tite não teria que ser fechar todo aquele time, porque nós continuamos jogando da mesma maneira, né? Olha, você falou exatamente o que eu ia falar. Acho que eu não preciso nem acrescentar. Seu comentário foi cirúrgico. Primeiro é o seguinte: você faz um gol na prorrogação, fecha a casinha. Sim. Eu gosto de usar sempre essa palavra, fecha a casinha. O Brasil continuou jogando da mesma forma, como se procurasse um segundo gol e precisasse de um segundo gol para sacramentar ali a vitória. Fecha o time, deu o time da Croácia, um time que toca muito e veio para cima, como deveria vir, conseguiu um gol ali, já quase no final da prorrogação no segundo tempo, e nos pênaltis, né? Aí deu o que deu, né? E você foi correto na sua colocação. O Brasil tinha que se fechar e deixar a Croácia fazer o que quisesse, mas prender a bola, segurar a bola do meio de campo para trás, porque estava com o resultado na mão. E nós somos muito mal nos pênaltis, né? As penalidades foram horríveis, né, para o Brasil. As penalidades, eu gosto de dizer sempre o seguinte: você é o craque do jogo, você é o melhor do time, você assume a responsabilidade e você começa batendo. Neymar. Teria que ser o Neymar. E ele próprio deveria ter assumido esta responsabilidade. Aí não, né? Eu tenho uma birra, né? E ainda bem que não vou ter mais, porque eu não vou vê-lo mais à frente da seleção com o Tite. Ele coloca um garoto inexperiente, um garoto jovem, né? O Rodrigo, para cobrar a primeira penalidade. Perdeu, já dá uma baixada na moral do time, e aí aconteceu o que aconteceu. Marquinhos depois perdeu outro pênalti, e o Neymar, que deveria ter sido aquilo, e você estava vendo há pouco, quem foi o primeiro jogador a cobrar a penalidade da Argentina? Foi o craque, né? Foi o Messi. O craque do time, o Messi, né? Assume a responsabilidade, faz o primeiro gol
e aí você passa a responsabilidade para o adversário. Isso não aconteceu e eu acho que o Tite errou muito hoje. Apesar da seleção ter jogado mal, o treinador foi muito mal também hoje na sua postura de colocar o time em campo. E as movimentações, e as mexidas? Porque ele saca o Vini Júnior, ele entra com o Rodrigo, ele muda, ele tira o Rafinha e aí entra o Antony. Como é que você avalia então essas movimentações dele? Olha, a gente criticar o que ele fez, eu acho que depois de uma derrota até é muito fácil, né? Porque eu não tiraria, naquele momento, o Vinícius Júnior. Por quê? É um jogador que, num lampejo, pode fazer uma grande jogada e pode ser construída em gol. Eu tiraria, naquele momento, o Paquetá, que não estava colocaria o Rodrigo para forçar um pouco aquela saída de bola da defesa para o meio de campo e o meio de campo ao ataque. E o Antony, por exemplo, entrou no lugar do Rafinha, entrou muito bem, né? O Rafinha que já não vinha jogando bem desde outras partidas. Já não vinha jogando bem, que já não vinha, como eu disse, o time todo não vinha jogando bem. Aí ele saca também o Vinícius Júnior, né, que era uma opção de jogada pela esquerda, e quase todas as jogadas nossas durante os 90 minutos foi em cima dele, né? Ele inclusive tocando bola juntamente com o Neymar. Eu acho que ele foi mal nas substituições hoje. Tite que deixa a seleção, né? Ele já tinha deixado há muito tempo, né? Eu acho que antes da Copa ele já tinha dito, olha, acabando a Copa eu estou saindo, né? E olha, é interessante a gente acrescentar, Odair, o Tite só ganhou Copa América, ficou 6 anos à frente da seleção. Mesmo após a derrota na Rússia, né? Não fez nenhum protagonismo em forma de renovação do time. Aí a gente pode pegar como exemplo, saiu da Copa do Mundo, tudo bem, mas está uma estrutura para daqui a 4 anos. A França, a Espanha. A Espanha. Espanha montou uma equipe jovem, não deu resultado nesta Copa, mas é uma equipe que se propôs a fazer uma renovação para o futuro. E agora? Mais da metade dos famosos bengalinhas sai junto com o Tite. E aí, quem virá para fazer uma renovação em 3 anos e meio? Porque daqui 3 anos e meio, em 2026, teremos outra Copa que agora vai ser realizada em 3 países, né? Na Canadá, Estados Unidos e México. Então, e há uma proposta, inclusive do Fantino, o presidente da FIFA, em aumentar esse número para 42 ou 48 equipes. E fica cada vez mais difícil a gente chegar ao Hexa. Ainda bem que as 2 únicas equipes que têm vice-campeonatos que ainda estão na disputa é exatamente a França e a Argentina, que são bicampeãs mundiais. E eu quero até que você comenta já sobre o jogo de amanhã, mas antes... 2 nomes que você aposta que podem aparecer nesse comando da seleção. Olha, eu não gostaria de ver um técnico europeu, um português, comandando a seleção brasileira. Tem 2 nomes que eu gostaria de ver comandando a seleção brasileira. Primeiro, eu já disse isso em algumas oportunidades, é o Diniz, Fernando Diniz, que tem uma proposta de jogo bem interessante, é um cidadão que gosta de ver a sua equipe tocando bola, com a bola no pé, tendo proposição de jogo, e hoje se propõe em jogar. Quando não se propõe jogar, você se propõe a não vencer. É verdade. E o outro nome, eu acho que poderia dar uma tentada, acho que se ele baixar um pouco a bola na sua postura de ser, poderia dar muito certo, eu acho que é o Renato Gaúcho. Que é um nome bastante cogitado, né? Cogitado. Hoje, se eu fosse presidente da CBF, eu convocaria e convidaria o Fernando Diniz para dar tempo para que ele reorganize e refaça uma nova postura e uma nova filosofia de jogo para a seleção brasileira. A seleção que deve ser a última Copa de Neymar, inclusive, né? Ele até falou que não descarta totalmente depois do jogo, mas também não descarta a sua volta a jogar uma Copa do Mundo, mas provavelmente é a última Copa, né? Até porque se contunde muito, tem posturas às vezes um pouco inadequadas fora de campo, e isto vai prejudicando a cada vez mais durante a sua carreira, inclusive na sua vida particular. Eu acho que é a última Copa do Mundo dele.
Saulo, se você, assim, a gente nem combinou isso, mas se você pudesse enumerar destaques dessa seleção, apesar de tudo, e decepções dessa seleção, quais que você colocaria? Olha, eu esperava muito, mas muito mais, até porque é badalado como um dos maiores craques do mundo do Neymar. Não me convenceu pelas suas atuações. Ah, tá bom, jogou um jogo, se contundiu, voltou, não voltou bem. Ele teria que ter sido protagonista desta seleção brasileira. É o que se espera, né? Outros que me surpreenderam foi esse jovem Vinícius Júnior, o próprio Rodrigo, Antony muito bem, Martinelli quando entrou se propôs a jogar muito bem, e as decepções para mim nesse campeonato você tem que dizer o seguinte, exatamente o Neymar por não ter chamado para si a responsabilidade de comandar essa seleção, como capitão, como craque da seleção, e aí alguns torcedores podem até não concordar. Claro, é um bom jogador, sim, é um craque, mas a postura numa seleção brasileira, e aí a gente pode citar o próprio Messi, né, que chama a responsabilidade para si. Quando você faz isso, você traz o restante do time junto contigo para uma postura dessa. Verdade. Agora, já que você citou o Messi, que classificação dramática, hein? Dramática. Incrível, 2-0, empate no último instante, penalidade. Exato. E ali eu sempre disse, vou reafirmar minha postura, penalidade é competência. Competência. Pênalti bem batido é muito difícil para qualquer goleiro defender. Quando você cobra mal, e aí as penalidades máximas, por exemplo, pelo Rodrigo, mal cobrado. Sim. Né? A do Marquinhos foi na trave. Sim. Né? Os bem cobrados entraram todos. Né? E isso aconteceu com a Argentina. A equipe da Holanda perdeu os 2 primeiros pênaltis, aí deu moral para a Argentina, aí coloca-se no primeiro o craque do jogo, fez o pênalti e a Argentina conseguiu uma classificação muito sofrida. E agora a gente vai ter que aguentar a Argentina e Croácia numa semifinal. Pois é, que esperar desse confronto, hein? A Argentina é mais time. É mais time. É mais time. Agora, tem que se respeitar, como eu disse, antes do jogo do Brasil, tem que respeitar o time da Croácia. É um time copeiro, é um time de uma postura muito determinada dentro de campo, com o meio de campo, talvez o melhor meio de campo desta Copa do Mundo tem hoje a seleção da Croácia. Amanhã nós temos um jogo que é algo assim, um clássico de Copas do Mundo, né? Você tem uma França e uma Inglaterra se enfrentando numas quartas de final que bem poderiam ser uma final de Copa do Mundo, né, Solon? Dá para apostar em alguém ou está em aberto? Olha, a França é bicampeã do mundo, a Inglaterra campeã. A França tem um jogo mais ativo, ela propõe mais a saída de jogo em busca da sua vitória e do gol. O time da Inglaterra tem algumas renovações, com alguns jogadores jovens, e é um time de um toque de bola muito refinado, uma equipe muito fria dentro de campo. Sim. Então, por isso só já se adivinha, já se prevê um grande jogo de bola. Eu acho que deve ser o jogo da Copa, sabe, Adair? O jogo da Copa, França e Inglaterra. E com um detalhe interessante, será arbitrada por um árbitro brasileiro, o Wilton Pereira Sampaio, vai apitar essa partida. E a gente até brincava que a gente estava torcendo para que fosse a última atuação dele, porque o Brasil chegaria na final. Isso não aconteceu. Porque um árbitro do Brasil não poderia apitar. Outro jogo muito interessante, rapidinho aqui, se você me permite, é esse Marrocos, que é uma equipe muito aguerrida, uma equipe muito determinada dentro de campo, não tem grandes jogadores tecnicamente falando, vai enfrentar esta equipe de Portugal, que o seu técnico, mais a grande estrela, que é o Cristiano Ronaldo, estão de bico, provavelmente nem jogará, mas que aquele Gonçalo Ramos, aquele jovem de 22 anos,
entrou muito bem, Entrou né? muito bem. Entrou, fez 3 gols. É uma equipe muito, muito organizada, uma equipe de uma determinação muito grande. Pelo menos se propõe que amanhã nós teremos 2 grandes jogos nesta Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo que jogou pouco tempo, né, nesse jogo anterior, justamente por essa intriga entre ele e o técnico. Jogou, né? 20 minutos e... já estava ganhando também. Ele não gostou de ter sido substituído na partida anterior. O técnico foi determinado e foi muito, muito positivo. Disse que quem mandava na equipe era ele e acabou sacando da partida anterior. Veremos o que acontece amanhã. Pelo que se propõe, ele não entrará como titular. Portugal entra como favorita ou esse confronto aí está páreo a páreo? Olha, eu diria que favorito amanhã, para mim, é a França. Pelo futebol que tem jogado, pelos jogadores que tem, né? Tem esse Mbappé, que é um jogador, além de forte, um jogador tecnicamente muito bom e tem uma equipe muito, muito organizada, né? Apesar da Inglaterra ser um grande adversário. Agora, eu acho que Portugal leva uma certa vantagem em cima de Marrocos. Tem uma certa vantagem pelo elenco, Tem uma certa vantagem, eu acho que vencerá o jogo. Não sei se você concorda comigo, a arrancada do Mbappé lembra um pouco a disparada muscular, né, do Ronaldo, não comparando mal, mas assim, lembra um pouco aquela arrancada, aquela explosão muscular. Do Ronaldo, e vocês são muito jovens, eu cheguei a ver pessoalmente o Pelé jogar. O Pelé, quando colocava a bola na frente e dava arrancada, ninguém pegava e não era derrubado facilmente por causa da postura física que tinha, era muito forte, igual o Ronaldo. Pegava e ia igual um trator, levando todo mundo na frente e conseguia fazer isso. Hoje já não se vê jogadores desse nível mais. Não se vê. Uma pena, né? Uma pena. Agora, para a gente finalizar, já que você é também craque nessa área, a arbitragem de Brasil hoje e Croácia, como é que você classificou? Porque era um juiz muito mais técnico, muito mais ponderado, não aplicava qualquer falta, inclusive não deu aquela bola na mão dentro da área. Olha, eu inclusive aquela bola na mão, para mim, a FIFA determina hoje, né, a bola na mão, ela tem que ser caracterizada com um corte, né, que a gente fala no jargão correto, um corte na trajetória da bola. Ele estava de costas, a bola correu pelo braço dele, eu também não apitaria pênalti. Você não daria aquele pênalti? Não daria aquele pênalti, certo? Não há de se chorar por causa daquele lance. Achei o árbitro muito correto, muito enérgico e achei, inclusive, que ele foi muito tranquilo nas suas decisões. Estou achando a arbitragem desta Copa do Mundo a ser tomada como exemplo pelos árbitros e pela comissão de arbitragem da CBF para serem aplicadas aqui no Brasil. As Copas também funcionam dessa maneira, né? De dar essas jurisprudências para as decisões nos jogos de cada país, né? Para as suas confederações de esportes. Sim, né? Sim, mas eu acho que tudo que é bom você tem que tomar como exemplo e trazer para si. Muito bem. Saulo, obrigado, viu, por ter vindo. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui desse Brasil, e volta para casa, né? E, lamentavelmente, vamos ter que ver outras partidas. E agora eu estou torcendo para a França ser campeã, chegar ao tri. Muito bem. É um grande time, né? Uma boa noite a você, aos nossos companheiros e companheiras, né, a todos aqueles que nos acompanham lá do outro da telinha, e fiquem todos com Deus. Muito bem, a gente queria estar aqui falando para o Saulo comentar de uma vitória do Brasil. Não foi possível, mas a gente comenta todos os detalhes aqui, trazendo o Saulo Pereira, que sempre nos atende aqui, é um parceiro e é um comentarista de primeira hora do rádio e da televisão. A gente vai fazer um rápido intervalo. Em instantes a gente mostra a reação dos patenses nas ruas, nos bares e no comércio com a eliminação da seleção brasileira. Vamos voltar a falar de Copa do Mundo. Nossa reportagem acompanhou a reação dos torcedores de Patos de Minas com a eliminação do Brasil nessas quartas de final. Um primeiro tempo sofrido e sem nenhum gol para as duas seleções. Já no segundo tempo, um nervosismo e nenhum gol das duas seleções. 0 Brasil, 0 Croácia. O primeiro gol do Brasil veio de Neymar na prorrogação e o empate no segundo tempo da prorrogação. A avaliação do jogo, segundo os torcedores, é que o Brasil perdeu muitas finalizações. Acho que o Brasil podia ter jogado melhor. Tô confiante e vai dar Brasil. Vai dar Brasil, vai dar Brasil. Vai dar certo, vai, é Brasil, vai dar certo.
Nos pênaltis, a pressão aumentou bastante. Tinha torcedor suando, tremendo e até rezando. Eu queria muito, mas não deu certo. Chamou todos os santos aí? Todo mundo que estivesse disponível, eu tentei. De verdade, tá passando mal agora. Mas tudo bem, agora é Natal, Ano Novo, passa pro próximo, né? Com a vitória da Croácia, o Brasil foi eliminado da Copa e volta para casa decepcionado. Algo que os brasileiros não esperavam, pelo menos nesse momento da Copa. Claro que não, a gente estava todo otimista, querendo que o Brasil ganhasse. Uma peça bonita, a gente merece ganhar, mas é assim mesmo. Decepcionada, não acredito. Não, triste. A única pessoa feliz foi esse torcedor de Portugal. O time ainda vai jogar essa semana. Eu já estava esperando já. Se o Brasil fosse para os pênaltis, eu sabia que ia perder. O Brasil foi muito fraco no jogo de hoje e o Alisson não pega pênalti. Inclusive, alguém tira ele aqui do Brasil, porque se tá torcendo contra o Brasil, acho que já deveria ser expulso já há muito tempo. Você esperava pelo menos uma próxima terça-feira nesse clima? Segunda-feira, jogo do Brasil de novo, um feriadinho contra a Argentina. Olha que jogo maravilhoso que ia ser contra a Argentina. Mas Poucos sonhos, planos. acabou, né, agora. É, fim do sonho, né? Pelo menos por enquanto, desse Hexavir. Pois é, após a partida, boa parte do comércio patense reabriu as portas em meio a um clima de desânimo por causa, obviamente, da derrota da seleção canarinha. Foi nessa sexta-feira que milhares de brasileiros tiveram um horário de almoço maior. A volta da folga do almoço foi às 3 horas da tarde. Nesse banco, por exemplo, o serviço interno ficou interrompido no horário do jogo, de 12h30 às 3 horas da tarde. Quando começaram a atender, já tinha fila na porta. Pra mim já tá normal, demais da coisa. Vai chorar por causa do Brasil perder nunca na vida. Tem que trabalhar, ué, porque se não trabalhar, como é que faz, né? E muitas coisas aí que a pessoa tem para resolver, igual eu. Eu esqueci do tal jogo, rapaz, e deixei para vir 10 horas. Cheguei aqui, tava fechado já. Aí eu voltei para casa, eu falei, vou lá comer alguma coisa e assistir o jogo. Eu não te esperei terminar, não. Aí ele falou que 3 horas abriram, aí eu toquei. De acordo com os comerciantes, a Copa aquece a economia e traz alegria para o brasileiro. A Copa é de 4 em 4 anos. O pessoal criou uma expectativa muito grande com a Copa. Apesar que esse ano ficou numa data desfavorável para o comércio, por ser junto com o Natal praticamente, né? A final da Copa vai ser dia 18, o Natal é dia 24, então é uma data muito próxima. Mas mesmo assim não atrapalhou o comércio, não. Para muitos, a Copa pode até não atrapalhar. Porém, alguns prejuízos podem ser notados pelas mercadorias que já estão sendo retiradas das prateleiras. Quem também vai reclamar do Brasil que foi eliminado é o trabalhador que ganhou as folgas para descansar ou assistir os jogos. Vida que segue, né? Agora, terça-feira que vem, não tem aquela folga esperada, né? Tristeza, né, na bad. Quebrei até uma unha que não tinha. Eu acho que esse ano foi um ano, assim, que foi Copa, eleição, e o povo ficou meio, assim, desestabilizado, mas eu acho que agora vai... É muito assunto pra cabeça? Muito assunto, viu? Haja coração, como se diz. A gente esperava, né, o melhor, ganhar, vencer, que a gente sempre quer isso. Mas foi assim, agora é focar, né, nas vendas pro Natal e continuar. Vida que segue. É isso, vida que segue. É o futebol, né? É a paixão do brasileiro. Teve gente que comprou a camisa, inclusive, esperou passar ali a primeira fase, né? Esperou passar a oitava, chegou nas quartas de final, comprou a camisa do Brasil e aí a seleção perdeu, mas vale guardar a amarelinha porque outras oportunidades virão, né? O brasileiro é tão apaixonado que quando coloca aquela camisa ele se transforma. E claro, né? A gente tem que sempre torcer muito para o país, não só no futebol, como em qualquer outra área. Na economia, na melhoria de vida para toda uma população. E o futebol é uma alegria, né? O futebol é uma alegria que vem, mas é muito mais do que isso, ser brasileiro e torcer pelo Brasil. A gente precisa ser uma seleção como um todo, né? Não só dentro de campo, mas em todos os setores da nossa vida e da vida das comunidades e das populações, né? E das cidades e dos estados, para que a gente tenha um Brasil melhor. Mas vamos deixar a Copa de lado um pouquinho e vamos conferir como fica a previsão do tempo para o fim de semana. Presentes de Natal é na New Color. Óculos de sol em 10 vezes, sem juros. O volume de chuva perde força e a temperatura sobe no Alto Paranaíba e Noroeste. Tendência de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. A umidade relativa do ar fica em 60%.
Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 28 graus no sábado e no domingo, de 20 a 27. Em Lagoa Grande, mínima de 21 e máxima de 28 graus no sábado e no domingo. Em Lagamar, de 20 a 29 graus no sábado e no domingo, mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Patrocínio, mínima de 19 e máxima de 30 graus no sábado e no domingo. E em Carmo do Paranaíba, variação de 19 a 27 graus no sábado e no domingo, a mesma previsão. A seguir aqui no News, morador recebe contas de água antecipadas e pede providências à Copasa. E tem denúncia sobre esquema de venda de vagas no SUS em João Pinheiro. No bairro Lagoa Grande, um morador reclama por ter recebido contas de água da Copasa com datas adiantadas até meses do próximo ano. Nos últimos dias, recebemos reclamações a respeito da Companhia de Abastecimento de Minas Gerais, a Copasa. Uma mulher que alega ter aumentado a sua conta de água em muitas vezes. Ela que era acostumada a pagar 20 e poucos reais, pagou 700 reais. Agora, outra situação chamou a atenção aqui em Patos de Minas também. Um morador, o seu Sebastião, entrou em contato com o jornalismo da NTV para reclamar de uma situação muito estranha. É que em novembro deste ano ele recebeu uma conta de água para pagar com vencimento em janeiro. Até então, tudo bem, mas aí este mês ele recebeu a conta já de fevereiro. O problema é que um adiantamento de 2 meses chamou muita atenção do seu Sebastião. Seu Sebastião ficou muito estarrecido com o que aconteceu e procurou a Copasa. Sim, eu cheguei lá e procurei a Copasa, aí eles alegou para mim que em 2004 eu fui lá e passei essa conta, passei desse jeito, que não eram meus conhecimentos, entendeu? Aí eu resolvi procurar o pessoal da NTV. Mas também o seu Sebastião resolveu procurar os seus direitos através do PROCON municipal. Foi lá no PROCON, conversou com os representantes do PROCON, o que eles disseram? O rapaz falou para mim que o tempo todo que ele trabalha lá, ele nunca viu um caso do tipo desse. Entendeu? Muito estranho, né? É, estranho aí. Nós estamos em dezembro, já está a conta de mês de fevereiro, aí eu aleguei com ele, perguntei para ele como que é que ele conseguiu fazer a leitura do mês de janeiro e fevereiro, que nós não gastou a água, né? Agora, situação muito inusitada, o senhor reclamou com a Copasa e o que eles disseram? Ele me alegou o seguinte, para mim ficar do jeito que eu quero, um exemplo aqui, para pagar em dezembro agora, ele alegou que eu tenho que pagar 2 meses. Um exemplo que eu vou pagar dezembro 2 vezes, janeiro 2 vezes, aí ele volta dezembro de novo, aí fica certinho, sabe? Você entendeu quase nada também. Não. E agora, com toda a situação, ô seu Sebastião, além de procurar o PROCON, você tenta resolver de outra maneira também, se eles não conversarem, resolver essa situação junto ao PROCON? Vai ter que dar um jeito, né? Porque nós vamos ficar com isso aqui o resto da vida de jeito, né? Pagando 2 meses adiantado. Aí ele alegou para mim o seguinte, não, mas já tá os dois e o pagamento de dezembro, não, de dezembro e janeiro, mas só porque ó, o vencimento deles, só para pagar no vencimento, mas não quer dizer nada, né? Que no caso nós já tá em dezembro, já tirou de janeiro, agora como nós está agora em dezembro, já veio de fevereiro hoje. Eu pensei, não, eu vou ter que ir atrás disso, não tem jeito mais não. Sebastião, a gente vai levar essa demanda também para a assessoria de comunicação da Copasa para questionar toda essa situação. Todo mundo sabe que aquela água consumida no mês de novembro, é claro que o talão ele vem para ser pago no mês de dezembro, ou seja, sempre com um mês antes, nunca com um mês depois. A gente vai questionar, mandar um e-mail e buscar respostas a respeito deste assunto muito inusitado que aconteceu aqui no bairro Santa Terezinha, em Patos de Minas. As imagens são do Vinícius Machado, Rafael Ribeiro para o jornalismo da NTV. Pois é, a Copasa informou por meio de nota que o imóvel tem o vencimento das contas no dia 5 de cada mês, conforme a opção do cliente. Que o cliente pode a qualquer momento excluir o vencimento alternativo e que para isso basta utilizar os canais de relacionamento e solicitar o serviço. A empresa ressaltou ainda que desta forma o prazo é maior para efetuar os pagamentos. A Copasa orientou ainda acompanhar na fatura o mês referência e o período das leituras, o atual e o anterior.
Ainda de acordo com a nota, são através das diferenças dessas leituras que a empresa fatura o consumo do mês referência. Ou seja, uma resposta que não dá muita, não clareia muito para ele essa situação. Ele quer que realmente essa conta venha de acordo com o mês, não antecipadamente como recebeu. Mas aí a Copasa já se dispõe a sentar, conversar com ele e explicar como resolver toda essa situação, que já é um ganho. Que não pode o cidadão, que não pode o cliente da Copasa ficar sem entender o que está acontecendo e recebendo contas já adiantadas de outros meses antes desse fornecimento de água ser realmente utilizado pelos moradores, né, pelos residentes dessa casa. A gente muda aqui de assunto porque uma trabalhadora da zona rural de João Pinheiro faz uma denúncia grave contra o ex-diretor administrativo do Hospital Municipal e UPA da cidade. Ela disse que pagou R$ 650 ao ex-diretor depois que ele prometeu apressar uma vaga pelo SUS para a realização de cirurgia. A mulher contou ao jornalista Jefferson do Sputnik que estava há mais de um ano à espera de procedimento depois do rompimento de tendões e foi orientada a procurar o ex-diretor administrativo do Hospital Municipal e UPA de João Pinheiro, Osmar Xavier. Ele simplesmente falou que ia me ajudar, porque se ficasse lá na secretaria ia mais uns 2, 3 anos, porque era muito difícil sair. Aí ele foi e falou que ajudava a gente, ainda usou um termo assim que... E fazer um esquema pra gente. Fazer um esquema. Isso. Eu posso ajudar vocês com um esquema aí, só que vocês vão ter que pagar uma quantia. Eu não sei o valor ainda, mas em 3 meses, pagando, em 3 meses a sua cirurgia sai. E a gente confiando, né? Aceitamos. Aí passou uma semana, ele mandou mensagem pro meu filho falando que... Ele quem? O Osmar, o diretor da UPA. Isso. Diretor da UPA. Aí ele mandou mensagem para ele falando que tinha conseguido marcar a consulta lá, que era para mim dia tal, e levar R$ 650. 650? E passar para o Assis, que ia estar esperando a gente lá. O Assis é de Belo Horizonte? O Assis é de Belo Horizonte. Ele disse que o Assis é que ajuda eles lá nesse esquema. A mulher então conseguiu a consulta em Hospital de Belo Horizonte, que atende pelo SUS, e pagou os R$ 650. Fizemos a consulta tudo lá e quando a gente saiu, esse Assis estava esperando a gente lá. Não sei como, ele conheceu, chamou meu filho pelo nome, sendo que ele nem tinha visto ele, chamou e falou: Osmar, disse que vocês têm que me passar R$ 650. Então eu perguntei, por quê, né? R$ 650. Ele disse que 150 era da consulta e 500 era para me colocar na fila do SUS lá. A mulher disse ainda que foi orientada a mentir sobre onde morava para conseguir a cirurgia mais rápida. Era para a senhora mentir lá que a senhora morava nesse endereço aqui? Para quê? É porque ele disse que ia me colocar na fila do SUS lá, então eu tinha que ter um endereço lá, né? Ele ia passar a senhora na frente de quem estava aguardando o SUS lá. Com certeza. E esse era o motivo da cobrança dos R$ 650. Com certeza, sim. Né? E a cirurgia não foi autorizada. Eu sempre procurava conversar com o Assis, perguntando ele só falava assim para mim, que eu tinha que esperar por conta da pandemia. Depois de algum tempo, ela foi chamada por outro hospital para fazer a cirurgia, mas dessa vez não houve qualquer pagamento indevido. Por causa da demora, ela ficou com sequelas. Eu tinha arrebentado 2 tendões e o doutor Felipe agora disse que não teve como recuperar um. Devido à demora? Devido à demora. E passou muito tempo e ele secou, acabou secando. Indignação, né? Porque muita sacanagem fazer isso com a pessoa, né? A gente se sente humilhado. De acordo com o vereador Mário Luiz de João Pinheiro, essa não foi a primeira denúncia recebida sobre o esquema de vendas de vagas para conseguir procedimentos pelo SUS. E a situação foi levada à justiça. A gente apurou uma aí há uns tempos atrás, também gravíssimo, né? O valor de R$3.000, bem acima desse aqui. E a gente sabe que tem várias pessoas que pagaram em João Pinheiro, só porque infelizmente as pessoas não estão tendo a coragem que ela teve de mostrar que realmente aconteceu e está disposta a tocar até no final para provar que foi lesada, né?
O ex-diretor administrativo do Hospital Municipal e UPA de João Pinheiro foi afastado do cargo por outra denúncia. Nós tentamos falar com Osmar Xavier, mas não conseguimos. Depois do intervalo, casos de Covid-19 nos 8 primeiros dias de dezembro já ultrapassam todas as confirmações de novembro em Patos de Minas. E a estreia da peça teatral que conta a história de um grupo de congado de Patos de Minas. O número de casos confirmados de Covid-19 nos primeiros 8 dias de dezembro em Patos de Minas já ultrapassa todos os registrados em novembro. Conforme o boletim da Secretaria Municipal de Saúde desta sexta-feira, foram confirmados 624 novos casos de Covid-19 este mês. Em todo o mês de novembro foram 574. De acordo com o informe, não houve mortes em dezembro e desde o início da pandemia foram 612 vidas perdidas para a enfermidade. Nesta sexta-feira, Patos de Minas tem 4 pessoas em leitos clínicos e 2 em UTI. Há no município de Patos de Minas, considerando toda a rede hospitalar, 6 pessoas em leitos clínicos e 2 em terapia intensiva. Há 460 pessoas se recuperando da Covid-19 em Patos de Minas. Mudando de assunto completamente, a peça teatral Sankofa, ou Sankofa, que fala sobre a origem do grupo de congado Estrela do Oriente, estreou ontem no palco do Teatro Municipal em Patos de Minas. Depois de mais de 2 anos de ensaios, com falas de textos, figurinos e efeitos especiais, eis que é chegado o grande dia. Uma coisa inusitada, um trabalho que eu nunca tinha feito, né? Foi um trabalho de pesquisa, um trabalho de busca, de conhecimento em relação à Umbanda, em relação aos orixás, em relação ao próprio Oxalá. É tanta coisa, tanta informação que eu tive que buscar para poder escrever esse texto. O espetáculo teatral Sankofa conta a história de uma menina que fica perdida na floresta, em busca de se conhecer. No meio do caminho, ela acaba descobrindo a história do avô, um velho moçambiqueiro. A história da Michele é uma história de uma menina passarinheira que, na verdade, quando o avô dela morreu, ela sentiu falta do bastão dele, do Moçambique. Ele era o capitão, ele era um griot. Então, e aí ela vai em busca, através da oração, vai em busca de alguma coisa que ela gostaria de fazer e seguir o mesmo passo dele, que na verdade é ir atrás, lá no passado, buscar as suas origens, buscar no seu passado, explicação para o seu futuro e para ela ressignificar também aquilo que ela ainda poderia fazer. Então, na verdade, a Michele é um Sankofa. É aquele pássaro com o bico virado para trás, pegando o ovo, buscando suas origens, com esse objetivo de trabalhar o presente e ressignificar o futuro. A peça conta a história real da Michele, que é capitã de folia de reis do Moçambique, Estrela do Oriente de Patos de Minas. Ela conta que ao ver a peça, se emocionou. Foi uma história recontada, porque eu contei para todos os meus soldados do Moçambique e assim essa história foi se espalhando. Não foi algo assim planejado, mas foi que a gente sabe que a ancestralidade que rege o grupo sempre esteve por trás de tudo. Até agora eu estou sem acreditar. Assim, é surreal o resultado que o pessoal, pelo o empenho que eles tiveram em contar a história exatamente da forma que eu falei, da forma que o pessoal recontaram, é de se emocionar. Hélida Abreu, que também é do grupo de Congada, conta que a peça veio para reforçar o ativismo negro contra o preconceito religioso e estrutural na sociedade. A partir dessa encenação, a partir dessa narração, a gente pode ter uma esperança de desconstrução, né? De todo o racismo, do racismo estrutural, do racismo religioso, que infelizmente é muito vivo ainda, né? Contra as religiões de matriz africana. E a partir desse olhar, da sensibilidade do artista, poder conhecer e desmistificar muito da nossa religião. Muito bacana, né? Esse resgate, mostrar uma história real, né? E toda essa cultura e força, né? Toda essa valorização de uma raça, toda essa valorização de pessoas que investem na cultura no sentido de vivê-la e vivenciá-la no dia a dia. Muito bacana poder observar isso do ponto de vista da arte, né? Também essa história viva em Patos de Minas, que são os grupos aí de Congado.
O NTV News fica por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro na segunda. Bom fim de semana para você, até lá.